alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, sou professora de Ciências e estou aqui para mais uma aula super legal e super interessante. Bora ver do que será a nossa aula de hoje? Então, a nossa aula 76 de Ciências será sobre o reino dos fungos. E aí, vocês já ouviram falar de fungos? Tenho certeza que sim, né? Os fungos, gente, são seres vivos extremamente interessantes e importantes para nós. Interessantes por quê? Eles são bem peculiares, né? Por muito tempo, os fungos eram considerados vegetais, porque eles têm a aparência de planta, né? Se você está no meio da mata e você dá de cara com aquela orelha de pau, né? Aquele fungo bem grande assim na madeira, você imagina que aquilo é um vegetal, né? Que faz parte do reino das plantas. Por muito tempo foi assim, até que em determinado momento os cientistas eles descobriram que tem certas características que os fungos possuem que fazia com que eles se assemelhassem aos animais. Então os fungos eles têm tanto características de animais, do reino animal, quanto de planta. E por conta dessas peculiaridades, os fungos tiveram um reino próprio. E é por isso que hoje nós estudamos o reino dos fungos, o reino fungi, certo? Então vamos saber um pouquinho mais sobre esses seres aí tão interessantes. Então os fungos eles são formados por células que têm núcleo organizado, né? Lembrando, o que quer dizer núcleo organizado? Quer dizer que tem o que, gente? Carioteca. E quem tem carioteca é o que? Eucarionte, né? Lembram daquela diferença entre células procariontes e eucariontes? As células procariontes são as células primitivas, sem carioteca. O material genético está disperso no citoplasma, né? Quem é procarionte? As bactérias. O fungo é eucarionte, né? Já tem a carioteca, ou seja, o seu núcleo, como a gente pode observar aqui na imagem, ó, está bem definido. Carioteca é essa membrana que envolve o núcleo, certo? Os fungos podem ser pluricelulares ou unicelulares. O que é pluricelulares? Mais de uma célula, certo? E unicelular, apenas uma célula. Então, exemplos de pluricelulares, nós temos os cogumelos, né? Os cogumelos que a gente vê facilmente são exemplos de fungos pluricelulares. E exemplo de fungo unicelular, nós temos as leveduras. Professor, o que são leveduras? Leveduras são fungos utilizados na produção de bebida alcoólica, né? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre elas aí na frente. Então, eles são constituídos por massa de filamentos, né? Cada filamento é denominado hifa. E o conjunto de hifas nós chamamos de micélio. O que é importante eu saber das hifas e do micélio? Porque, gente, aqui é por onde o fungo ele vai crescer, ele vai se alimentar, né? O fungo, gente, ele tem uma característica dos animais que é ser heterotrófico. Vocês lembram a diferença do autotrófico e do heterotrófico? O autotrófico é aquele que produz o seu próprio alimento. Lembra da planta? Por meio da fotossíntese consegue formar a glicose. Os heterotróficos são aqueles que não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, como é o nosso caso. E o fungo é assim como nós. Então, ele tem uma digestão diferente. Ele tem uma digestão que é chamada de extracorpórea. Como é que ele faz? Ele libera enzimas digestivas no ambiente que vão digerir os nutrientes e ele consegue absorver por meio dessas estruturas especiais que ele tem, certo? Outro meio de digestão também dos fungos é quando eles parasitam, ou seja, existem fungos que são parasitas, como a gente pode ver na nossa próxima cartela. Os fungos parasitas são denominados assim quando eles crescem em um ser vivo, ou seja, eles vão parasitar um ser vivo porque eles vão tirar os nutrientes dos seres vivos, né?
Então, aqui nessa imagem, nós temos, ó, a micose na unha. Isso daqui é um fungo, gente. O fungo tá ali tirando os nutrientes, ele tá crescendo e se desenvolvendo. Se não for tratado, pode se tornar algo maior. Aqui na outra imagem, nós temos o fungo parasitando o vegetal. O fungo parasita a planta? Sim. E o nome dessa aqui é ferrugem do café. É bem conhecido e as pessoas que produzem café têm muito cuidado com esse fungo, porque pode acabar uma produção inteira, né? O fungo, ele se alastra muito rápido, né? Então é preciso ter cuidado e preciso ter controle. Outra maneira do fungo se alimentar é por meio da decomposição de matéria orgânica. E esses que se alimentam da decomposição de matéria orgânica, nós chamamos de fungos saprófagos, né? São os fungos que decompõem os restos de animais e plantas. Ah, professora, mas ele está lidando com coisa podre, ele está se alimentando? Tá, ele está tirando os nutrientes. Então, aqui nessa primeira imagem, ó, a gente pode observar um animal morto, e aí esse animal morto, ele vai sendo decompondo. E quem é que decompõe? Quem é que participa? Os fungos, né, que é o que nós estamos vendo, e as bactérias. E, gente, essa ação dos fungos, essa ação de decompor a matéria morta, é muito importante e fundamental para o meio ambiente. Imagina se os organismos morressem e não tivesse nada para decompor. Imagina como é que seria. Então, a ação dos fungos e das bactérias é essencial para o ciclo dos nutrientes. Porque o que acontece? Aquele ser vivo, quando morre, ele está cheio ainda de matéria inorgânica, né? E essa matéria inorgânica, os minerais principalmente, vão sendo decompostos pelos fungos e pelas bactérias e vão retornar para o ambiente, né? Então, eu tenho os fungos e as bactérias com essa função fundamental na ciclagem de nutrientes no meio ambiente, né? Então, quando a gente pensa assim, mas se eu olhar para isso, só vou achar que fungo e bactéria só faz mal. Não, não faz. Esse papel de decompor a matéria orgânica, eles são fundamentais, porque aí eles devolvem, por exemplo, o nitrogênio para o ambiente, e aí o nitrogênio vai passar pelo ciclo do nitrogênio todinho, né? Então, eles têm essa função essencial de retornar os minerais para o ambiente, certo? Além disso, eles também têm um ponto negativo, que é quando eles apodrecem os alimentos, né? Como a gente pode observar aí na nossa imagem. Nós temos o pão podre, né? E nós temos aqui uma laranja podre também. E, gente, professora, mas isso é normal na nossa região? Não é que é normal, é que é muito comum, porque a nossa região é propícia ao desenvolvimento do fungo. Porque o fungo gosta do quê, gente? O fungo gosta de calor e gosta de umidade, né? De ambiente úmido. Então, é tudo que nós temos. E aí, se não for refrigerado, se não for consumido logo o alimento, pode acontecer isso que está na nossa imagem. Os alimentos, eles vão apodrecer. Os fungos, eles estão no ar. Então, eles querem encontrar a situação ideal para eles se proliferarem. E quando eles se proliferam, eles formam essa camada esverdeada aqui, ó, como a gente pode observar na laranja, e o bolor do pão, que é um fungo bem famoso. E, gente, vale ressaltar aqui, professora, hoje eu acordei cedo, aí eu fui abrir o saco do pão, aí lá tinha um pão todo embolorado, né, como a gente costuma dizer. Mas eu só tirei assim, ó, o bolor e comi. Gente, não façam isso. O fungo, ele tá lá, instalado. Não é porque você tirou a parte visível que já tá livre do fungo. Você tá ali comendo o fungo, porque ele também tem uma parte que você não tá enxergando ele, tá? Então, deu bolor, tem que jogar fora. Estragou, tá? Não come, porque o fungo, ele pode fazer mal também, certo? Então,
não é importante ficar atento. Ah, eu quero que aquele pão dure um pouco mais, coloca na geladeira, né? Porque se ficar fora da geladeira, fica o ambiente propício, calor e umidade, para que o fungo se desenvolva, certo? Mas o fungo, gente, não é só ponto negativo não, tá? O fungo também tem muitos pontos positivos. Nós podemos utilizar os fungos em inúmeras coisas, como a gente pode observar aí. O fungo é utilizado na alimentação. Quem nunca comeu champignon, né? O cogumelinho ali no estrogonofe, shiitake, shimeji, que são comidas japonesas, né? Feitas a partir de fungo, trufas. Trufas, gente, quando a gente fala em trufa relacionada a fungo, não é aquela trufa de chocolate que a gente compra ali no mercadinho, tá? Essa trufa de fungo são fungos que nascem em florestas lá da Europa, num ambiente específico, são super valiosas, são negras, ele tem um sabor e um cheiro diferente que faz com que se torne um produto muito apreciado e de valor. É bem caro, tá? Então, trufa fungo é diferente da trufa de chocolate, tá bom? Mas aí a gente pode observar que são bastante utilizados na alimentação, nas bebidas também, né? Nós temos produção de bebidas alcoólicas, como eu falei para vocês, feitas a partir de leveduras, produção de medicamentos. O fungo, gente, foi fundamental na produção do antibiótico. Imagina que o antibiótico ele foi criado a partir de um fungo, gente, o penicillium, né? E foi descoberto sem querer pelo cientista e acabou revolucionando aí a medicina, certo? Na nossa saúde, diversos fungos podem representar uma ameaça, né? Nós conhecemos isso, nós temos esse conhecimento. Muitos são comestíveis, como eu falei para vocês, mas existem também, gente, fungos venenosos e é por isso que a gente tem que ter cuidado. Então, tá vendo esse cogumelinho aqui, ó, na imagem? Que parece aquele cogumelo do Mario. Quem joga Super Nintendo, que o Mario pega o cogumelo e ele cresce. Pois é, esse cogumelinho aí, ele existe. Vermelhinho assim. E ele é venenoso. Normalmente, gente, na natureza, o que tem uma cor muito forte, normalmente é venenoso. Tá? Então, a gente tem essa dica aí quando a gente está andando no meio do mato. Alguns produzem até substâncias alucinógenas, ou seja, substâncias que tiram, né, a noção das coisas, como é o exemplo do LSD, que é uma droga ilícita, certo? Voltando aí aos fungos parasitas, que fazem mal à nossa saúde, que parasitam o ser humano. Então, tem o sapinho aqui, ó, na boca, tem a cândida na língua, né, que é o sapinho também. Nós temos o pé de atleta, como a gente pode observar aqui, ó, nessa imagem. A onicomicose, que é uma doença causada na unha, que o fungo se alimenta da queratina, né, que tá aí na unha das pessoas, precisa ser tratado. Temos também a esporotricose, que é uma micose que pode ultrapassar a pele e atingir a região subcutânea e gânglios, né? Ou seja, é uma micose que começa ali superficialmente na pele, mas pode agravar. E esses fungos, eles estão no solo, nas plantas e na madeira. E é por isso que essa esporotricose é uma micose muito comum em fazendeiros, jardineiros e agricultores, porque são pessoas que estão ali sempre em contato com o solo, planta e madeira, certo? Temos também a aspergilose. A aspergilose é causada pelo fungo Aspergillus e afeta principalmente os pulmões, provoca alergias, sinusites ou otites e no caso mais grave, gente, pode levar até o infarto. Porque esse fungo, ele é inalado, ele entra no sistema respiratório e se instala lá nos pulmões e pode prejudicar até o coração. É bem perigoso e precisa ser cuidado. Temos ainda a candidíase, que é muito comum, como eu já falei para vocês, por conta da nossa região
é necessário ter um cuidado a mais, porque ela gosta de calor e umidade. Então, é causada por fungos da espécie Candida albicans e elas estão no nosso organismo. Quando a imunidade cai, aparece, certo? Podendo causar infecções quando as defesas imunes estão prejudicadas, certo? E existem maneiras para se controlar a candidíase. Então, as mulheres, por exemplo, usar menos calça jeans, não usar calcinha apertada, tudo isso são medidas para evitar a candidíase. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula sobre fungos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Então, na nossa dinâmica local interativa, a nossa questão 1 diz o seguinte: em relação à nutrição, os fungos são mais parecidos com os animais ou as plantas? Por quê? E na segunda questão, por que fungos e bactérias são importantes para o equilíbrio ambiental?
agora para a correção das nossas questões aí da nossa DLI. Gostei bastante da participação dos nossos alunos no chat, continuem participando. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no chat que tem vários professores que podem responder para vocês. Então vamos lá ver a nossa primeira questão. Então a primeira questão diz o seguinte: em relação à nutrição, os fungos são mais parecidos com animais ou com as plantas, né? Por quê? Então, vocês lembram que durante a aula, eu comecei a aula falando que por muito tempo os fungos eram considerados plantas, né? Principalmente por conta das características visuais. A gente olha um fungo, a gente acha que é mais parecido com planta do que com um animal. E por muito tempo eles foram inseridos no reino das plantas. Mas aí, com o avanço dos estudos, com o avanço da micologia, que é a área da biologia que estuda os fungos, os cientistas descobriram que eles tinham tanto características de animais quanto de vegetais. E por isso eles precisavam ter um reino próprio, porque eles não se encaixavam nem como animais e nem como plantas. E a principal característica que eles tinham em relação aos animais era o tipo de nutrição. Lembra que eu falei para vocês a diferença entre heterotrófico e autotrófico? Os autotróficos são aqueles que produzem o seu próprio alimento, como os vegetais. Eles têm essa capacidade de produzir o seu alimento que vai servir como energia, né? Nós não. Nós, animais, não produzimos o nosso próprio alimento. A gente precisa comer para obter a energia necessária para o funcionamento do nosso organismo. E os fungos são assim como nós. Eles são heterotróficos. Eles não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam absorver nutrientes. E aí eu também falei durante a aula sobre a questão da digestão extracorpórea, que é comum nos fungos, né? Eles liberam enzimas no ambiente. Essas enzimas elas vão digerir os nutrientes que vão ser absorvidos pelos fungos, né? Então vamos aí ver o comentário da nossa questão. Então, apesar dos fungos terem sido considerados plantas primitivas por muito tempo, hoje sabemos que eles possuem características dos animais, como é o exemplo da nutrição. Os fungos são heterotróficos, absorvendo os nutrientes que estão no meio onde se encontram. Tá, gente? Então, não esqueçam isso. Os fungos, assim como os animais, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles são heterotróficos, né? Então, é uma característica muito importante que foi fundamental para tirar os fungos ali do reino dos vegetais, como eles eram considerados por muito tempo. Certinho? Vamos então agora para a nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: por que fungos e bactérias são importantes para o equilíbrio ambiental? E aí vocês lembram que durante a nossa aula a gente falou bastante sobre a questão da decomposição da matéria orgânica? Pois é, os fungos eles são fundamentais para decompor a matéria orgânica, ou seja, o ser vivo que morreu ele vai ser decomposto, devolvendo assim nutrientes para o ambiente. Essa é uma função fundamental dos fungos e bactérias, né? Porque imagina, primeiro, se não houvesse essa decomposição, ia ter um acúmulo, né, de matéria orgânica morta, o que ia ser bem prejudicial para a nossa saúde. Mas, além disso, eles conseguem devolver nutrientes, né, conseguem devolver minerais como nitrogênio, carbono, que vão retornar, né, para a matéria orgânica. Então, nós temos aí função fundamental na ciclagem de nutrientes, que tanto fungos quanto bactérias possuem. Mas é importante a gente lembrar que essa questão da decomposição pode ser um pouco prejudicial quando a gente fala dos alimentos. Nós vimos lá na nossa cartela, durante a nossa aula, a imagem do pão com bolor, né, da laranja fungada, com aquela camada esverdeada. Por quê? Assim como eles decompõem a matéria orgânica morta, eles decompõem os alimentos também e acabam levando ao apodrecimento. Então é preciso ter cuidado, porque esse apodrecimento de fungos pode causar prejuízos, sim, né? E a partir do momento em que o alimento foi consumido ali pelo fungo, porque ele se instala para obter energia,
Lembra que ele é heterotrófico, ele não produz seu próprio alimento, então ele precisa se instalar numa matéria orgânica para tirar a energia necessária para ele ir se desenvolvendo, e se desenvolve muito rápido, né? Então vocês viram que o fungo, eles estão no ar, né? Eles vão achar um momento propício, uma situação ideal para se instalar ali. Se tiver úmido e quente, é tudo que eles querem. Eles conseguem se desenvolver e se reproduzir muito rápido. E a gente consegue visualizar isso, né? É muito fácil. A gente pode fazer um experimento em casa, né? Coloca lá um pedaço de pão e deixa no cantinho, dentro de um potezinho de vidro, e vai analisando para você ver como é que fica no decorrer do tempo, né? O fungo, ele se instala muito rápido. É uma experiência que todos vocês podem fazer. Vamos aí ver o comentário dessa segunda questão. Então, os fungos possuem um papel ecológico muito importante, também desempenhado por algumas bactérias, que é a decomposição. Apesar de sua importância na ciclagem de nutrientes, essa característica afeta diretamente os interesses econômicos do homem, que acabam sofrendo com o apodrecimento de vários produtos, principalmente alimentos. As espécies que se nutrem de restos de outros seres vivos recebem o nome de espécies sapróbias, que é uma das características aí dos fungos. Certo, gente? Então, essa foi a correção das nossas questões. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.